Tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre consulta SQL para a gente verificar uma situação bem legal aqui que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, que é o quê? Naturalmente, quando a gente usa join, né, a gente está acostumado a fazer um relacionamento entre duas tabelas, né? Seja left, inner, full, né? A gente está acostumado a fazer relacionamento entre duas tabelas. Hoje eu vou mostrar um cenário aqui que a gente precisa fazer um relacionamento, né? Um join com a própria tabela. Então a gente vai usar a mesma tabela no join. A gente vai repetir a tabela no join e a gente vai mudar só a coluna dessa tabela, né? Para a gente atender uma requisição de momento lá, né? No contexto lá, né? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Só para confirmar aqui, eu vou dar um select nessa tabela. Ela tem o funcionário, o cargo, o ID do funcionário e o ID, deixa eu rodar aqui, e o ID do gestor, certo? O que é isso aqui? Eu vou fazer o select aqui para melhorar a leitura da tabela para a gente poder ficar mais fácil, só para facilitar, né? O computador está bem lento agora, está demorando um pouquinho, mas tudo bem, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o ID do funcionário, eu tenho o nome do funcionário, eu tenho o cargo, né? A gente vê aqui que tem três gerentes, e eu tenho o ID do gestor, e o gerente não tem cargo, né? Não tem gestor, né? Porque eles mesmos são os gestores, ok? O que eu preciso, qual é o desafio aqui? É a gente colocar o nome dos gerentes, né? Na frente dos gestores. Por um exemplo. Eu tenho aqui que o Carlos, o vendedor Carlos, o gerente dele é o 8. O 8 aqui, ele é o Nascimento, né? Então eu tenho que aparecer o Nascimento na mesma linha do Carlos. E assim sucessivamente, né? E na linha dos gerentes não vai aparecer ninguém. Por quê? Porque eles não têm gerentes cadastrados na hierarquia deles. E o detalhe é que essa coluna aí de gestor aqui, corresponde a ID funcionário, porque todo gestor também é um funcionário, né? Então a gente tem esse pequeno cenário aqui e o desafio é colocar o nome do gerente, que são esses três gerentes, nos respectivos vendedores. E os ID dos gestores estão aqui, tá? São três aqui, são esses três, exatamente esses três aqui, certo? 8, 9 e 10. Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Vou fazer um select aqui agora. Então, eu vou dar um select aqui. Vou só copiar o nome dessa tabela, que é a mesma. From self-join, que é o nome da minha tabela, certo? E eu vou botar o nome dela de T1. E eu vou fazer o join agora, certo? Eu vou botar inner inicialmente, certo? Inner join. O nome da mesma tabela, copiou duas vezes, colou duas vezes. E eu vou chamar essa mesma tabela, só que agora de T2, ok? E eu vou dizer o seguinte, que o meu T1 ponto gestor, certo? Ponto gestor, ponto T1 ponto ID gestor, né? Ele é igual a T2 ponto ID funcionário. Que, como eu acabei de falar, esse cara aqui é o mesmo ID desse aqui, na mesma tabela, certo? Só vou trabalhar com uma tabela. Então, já finalizei a ligação entre a estrutura, né, a estratégia para atender a minha requisição, que é colocar o gerente na mesma linha do vendedor, só que os dois na mesma tabela. Então, o que eu vou pegar aqui? Ó? Vou pegar o ID do vendedor, T1.ID, ID funcionário, desculpa, funcionário, beleza. Eu vou pegar o nome do funcionário, né? Então, T1 ponto funcionário, T1 funcionário. Agora, eu vou botar o nome do gerente dele na frente do funcionário, né? Como eu falei, o gerente também é um ID funcionário. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora, pessoal? Eu tenho que botar o T2 ponto
funcionário. Funcionário. Beleza. Eu vou dar esse nome aqui para a gente organizar nossa consulta de gestor, tá? Nosso nome de gestor lá na nossa tabela. E para a gente confirmar logo a nossa validação, né, facilitar a nossa validação, eu vou botar aqui o T2.id funcionário, tá? Que eu vou chamar de ID gestor. Vamos rodar aqui e ver como é que saiu a nossa consulta. Vamos lá. Aí, T1.funcio... Tá errado aqui, né? Funcionário. Opa, tem dois R's agora aqui. Funcionário. Vamos novamente. Funcionário. Funcionário. T1.funcionário. Tá? Onde é que tá errado? Funcionário. Gestor. Aí tem um funcionário, funcionário. Tem um ID funcionário. Que aqui não existe, mano. Vamos lá. Dá novamente aqui o select. ID funcionário. Tem um ID funcionário. Funcionário. Gestor. Vai errado aqui, né, mano? Funcionário. Nossa. Ok? Agora vai dar certo. Pronto. O que a gente tem aqui? A gente tem o ID funcionário ou funcionário, no caso que, né, eu vou botar o cargo daqui a pouco para a gente ter a noção. E aqui nós temos os gestores, né, que é o 8, 9 e o 10. Só que o 8, 9 e 10, gente, ele não está aparecendo aqui, mas é por uma questão clara, né? A gente usou aqui o inner. A gente tem que levar aqui o left, né? Então, se a gente botar aqui o left no lugar do inner, eu vou trazer tudo. E aí eu vou rodar novamente e a gente vai ter o resultado que a gente está esperando. Vamos lá? Pronto. A gente tem aqui agora tá certo, né? A gente tem o funcionário, o ID do funcionário, o nome do funcionário, inclusive os gerentes aqui, né? Inclusive, vamos botar aqui, ó. Se eu botar o funcionário aqui, depois do funcionário eu colocar aqui o T1 ponto cargo, né? Ele vai trazer, ficar mais completo ainda, ó. T1 ponto cargo. Ele vai trazer o cargo do lado do nome do funcionário, a gente vai ver que esses caras são gestores e esses caras são vendedores e só tem gerente quem é vendedor. Pronto, agora sim, né? Vamos ver aqui como é que ficou. Então, eu tenho o ID do funcionário, eu tenho o funcionário. Esses funcionários todos aqui são vendedores, né? E todo vendedor tem um gestor. O nome do gestor do Carlos aqui é o Nascimento, que o ID do gestor dele é o 8. Se a gente for olhar aqui, o Nascimento é o 8 e ele é um gerente e não tem gestor. Então tá certo, né? Então a gente pega aqui, ó, a Isa. A Isa, o gerente dela é o Veloso, que é o ID 9. O ID 9 é o Veloso, ID 9 e ele é um gerente. E o ID 10 é da mesma maneira, né? Que é o Brito, que é o gerente da Luciana, né? Luciana, vendedora. Quem é o gestor? O Brito.
Quem é o código do gestor? É o 10. O 10 é o Brito, que está aqui, ele é um gerente e não tem gestor, porque ele já é um gestor. Beleza, pessoal? Bom, essa situação aqui é um contexto bem legal que a gente pode, a gente utiliza isso quando a gente só tem uma tabela, né? Muitas das vezes a gente, se tivesse isso no Excel, a gente ia ter um pouquinho de trabalho para fazer, né? Ia ser manual, né? E a consulta com self-join, né? Um join com a própria tabela, a gente facilita bastante o trabalho. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, boa semana para todos e um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!